Aqui em Pernambuco, a gente não diz relaxa e escuta esse podcast legal aqui. A gente diz deixa de aperreio, escuta só esse podcast massa, boy. Aqui no Amapá a gente fala assim, égua não, mano, deixa de ser fresco, te puxa logo pra cá pra gente ouvir esse podcast bacana. Aqui em Sergipe a gente diz, oxe, baixo facho, escuta esse podcast aqui que é bom do canso. Aqui no Pará a gente diz, égua, mano, vem escutar esse podcast pai d'égua aqui. Então, no Piauí a gente diz assim, se a Cat escute esse podcast massa, homem. Eu sou da Bahia, e aqui a gente diz, ei pô, fique de boa e ouça esse podcast massa aqui, bora? Aqui no Iguatu, Ceará, a gente diz, Mar, deixa de ter os pantinhos, escuta só esse podcast massa. Aqui em Alagoas se fala, oxe cabra de peia, deixa do teu alvoroço, sossega esse facho e escuta esse podcast arretado. No Maranhão, a gente diz, ei minha irmã, fica de boa aí e escuta só esse podcast massa, senhor. Interessante como a mesma coisa pode ser dita de diferentes formas, né? E eu nem tô falando só sobre a troca de palavras, viu? Uma puxada no S, um R mais forte, ou até mesmo um agudo ou circunflexo, que para alguns podem até ser dispensáveis, mas para outros é uma marca presente na hora de se comunicar. E num país tão grande quanto o Brasil, é quase impossível todas as pessoas terem um mesmo padrão na fala. E essas mudanças elas podem ser influenciadas a partir de diversos fatores. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Então se liga aí e vem com a gente desteorizar os sotaques e as regionalidades da nossa forma de falar. Desteoriza, um podcast sobre ciência em um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me autodescrever para você que está me ouvindo. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho estatura mediana, mais ou menos 1,64, 1,65 de altura, tenho cabelo cacheado castanhos, eles são curtos, cachos bem pequenininhos, ele é um pouco acima da base do meu pescoço, o meu cabelo está dividido para o lado direito do meu rosto e a parte da frente está um pouco amarrada. Eu estou usando uma blusa que é verde escuro, quase no preto. Eu uso óculos, a armação do meu óculos é preta, redonda, e ela é puxada um pouquinho nas pontas, tipo um gatinho na parte de cima. Estou usando um brinco que tem 3 cores, que é verde, vermelho e preto. E estou usando um fone de ouvido com fio, e ele é um fone de ouvido branco. Meu nome é Rigide Holanda, eu sou estudante de graduação da UFPE em Comunicação Social, estou no 7º período e eu também vou me autodescrever para vocês. Eu tenho cabelo cacheado, castanho avermelhado, estou usando um óculos de grau redondo, armação fina e preta, estou usando uma camisa verde polo clara e estou usando um fone de ouvido branco também, de fio. E para desteorizar esse tema de hoje, a gente conta com a presença de uma dupla de convidados que vai ajudar a gente a entender um pouco o que é sotaque e essas questões da regionalidade da nossa fala. Hoje, nesse episódio, a gente tem Edilza de Moura e Leonardo Lopes. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceito o convite. Quero começar pedindo para a Edilza se apresentar para a gente. Por favor, Edilza, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Sou Edilza de Moura, professora há mais de 35 anos. E eu sempre digo, foi a docência que me escolheu. Para fazer minha autodescrição, eu sou uma pessoa de pele branca, cabelo curto, grisalho, tenho um brinco de pérola, estou vestindo uma roupa azul, uma blusinha azul, com uns detalhezinhos dourados, um lacinho aqui na frente, uso óculos e tenho também fone de ouvido sem fio preto. Quem também participa com a gente é Leonardo Lopes. Queria convidar Leonardo para se apresentar para você que está nos ouvindo. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Olá, você que agora escuta o Desteoriza. É uma oportunidade excelente para a gente conversar sobre um tema tão desafiador e que desperta a curiosidade de tantas pessoas, que é o sotaque, a variação linguística. Eu sou Leonardo Lopes, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Fonoaudiologia. Eu sou fonoaudiólogo e linguista e sou uma pessoa interessadíssima na comunicação humana e nas diferentes possibilidades que nós temos de nos comunicar nessa diversidade que é o nosso mundo atualmente. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, com poucos cabelos, mas esses cabelos são pretos. Eu uso óculos com uma armação mais transparente. Eu tenho uma estatura mediana.
eu tenho olhos escuros e eu sou pai de 3 filhas atualmente. Bem-vindo, Leonardo. Quero agradecer mais uma vez, Leonardo e Edilza, por terem aceito o convite para participar desse episódio com um tema tão interessante e desafiador, como a gente estava conversando antes da nossa gravação. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero chamar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais, é @Desteoriza, no Instagram, no X, o antigo Twitter, no TikTok, e também para você seguir o Desteoriza aí no seu tocador de áudio preferido, onde você já está nos ouvindo, vai ter um botão seguir. Você clica e toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação sobre esse conteúdo que a gente publicou. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, você também tem um lugar que você pode deixar um comentário, dizer o que é que você achou desse episódio. Também você pode usar esse espaço para deixar uma sugestão de tema que você quer que a gente aborde aqui no Desteoriza. E também pode fazer isso no YouTube, tá? Então você também, se estiver ouvindo a gente no YouTube Music, você pode fazer isso. Se você quiser ouvir a gente no YouTube, não vai ter o vídeo da nossa conversa, mas tem lá o áudio também disponível para você ouvir tudo isso, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui. E para a gente ter um início com tudo bem explicadinho, uma confusão muito comum que ocorre por aí é a mistura dos conceitos de língua, dialeto e sotaque. Vocês, Leonardo e Edilza, poderiam explicar para a gente a diferença desses elementos, por favor? Eu posso até pular a questão da língua, porque o dialeto é a língua em uso. Quando a gente usa a língua, a gente usa como uma característica da nossa região, do nosso momento histórico, da nossa cultura e de todas as camadas sociais que perpassam pela nossa formação. Então, a gente poderia dizer que a língua e dialeto, eles estão numa interseção aí, porque o dialeto é a língua em uso e que traz a informação da minha região. Quando a gente fala de sotaque, aí a gente pode ser um pouco mais específico, porque sotaque tem a ver com as características de como eu pronuncio os sons da língua, do dialeto, e também com os aspectos que têm a ver com o ritmo, a melodia da minha fala. Então, tem a ver com pronúncia dos sons e com toda essa parte da melodia e do ritmo que eu dou para a minha fala. Eu só gostaria de chamar a atenção em relação à primeira provocação que se refere à língua, né? Então, a língua é a nossa identidade, ela faz parte da nossa identidade cultural. Então, ela diz muito sobre nós, o lugar de onde nós falamos, o lugar da nossa existência. As nossas marcas, né, linguísticas, ou seja, a forma como a gente fala, como o professor falou, né? O sotaque que a gente traz, que é lindo, e que, por estarmos num país tão plural, enorme, essas marcas elas vão estar sendo pontuadas também na forma da gente falar. Da mesma forma que a gente tem a mudança, né? A variação de macaxeira em algumas regiões, o aipim ou a própria mandioca, essas variações também elas vão se dar do ponto de vista como nós falamos. Se a gente fala mais rápido, se a gente fala mais devagar, se a gente utiliza, né? E por isso que o professor falou, né? A questão dessa velocidade, né? O ritmo. Se a gente para, ou se a gente é mais efusivo, se a gente diz, né? Isso traz com que a gente tenha esse diferencial na forma de acolher o outro. Diz muito sobre nós. Então, o conceito, né, em si, e de fato eu não vejo muita diferença, né, entre língua e dialeto. Na realidade, nós aqui, quando discutimos com os nossos alunos, nós levamos sempre essa discussão, né? O que é que torna o dialeto ser dialeto e a língua ser uma língua? Na realidade, para a academia, a gente já chama a atenção de que muitas vezes é para a gente dar um lugar de prestígio a uma forma de fala em detrimento a outras. Então, para a gente prioriza exatamente entender que a língua faz parte da nossa identidade, por isso que a gente precisa valorizar, não é um fenômeno estático, ou seja, a gente está em constante alteração, ela vai estar o tempo todo em mudanças e de acordo com as relações que a gente estabelece. Como é que um sotaque se forma? Tem algo que diga assim, isso aqui caracteriza a formação de um sotaque? Porque, por exemplo, a gente tem um país enorme, a gente fala a mesma língua, dialetos diferentes às vezes, mas a gente tem sotaques diferentes. Excelente, Laísa. O primeiro ponto é, o nosso sistema de aprendizagem de língua, ele tem um divisor antes dos 7 anos de idade e após os 7 anos de idade. Até os 7 anos, eu vou aprender as características específicas da forma de falar da comunidade a que eu mais sou exposto. Então, eu sou um paraibano, eu nasci na Paraíba, e eu nunca saí da Paraíba durante os meus primeiros 7 anos, nem fui exposto a
um outro dialeto, a uma outra língua, então eu adquiri aquela forma e aquela característica de falar. Tanto que, se uma criança ela é exposta a mais de um dialeto ou a mais de uma língua até os 7 anos, é como se o cérebro dela ele ficasse aberto e ele pegasse todas as nuances das duas línguas. Por exemplo, se é uma criança que nasceu no Brasil, faz uso do português brasileiro falado no estado de Pernambuco e ele é exposto ao inglês falado no Reino Unido, ele vai pegar todas as nuances do dialeto daquelas duas comunidades a que ele é exposto. Depois disso, né, nós, quando vamos aprender uma segunda língua, a gente sabe que a gente vai falar inglês com sotaque de brasileiro. E não há problema nenhum nisso aí, tá tudo certo. No nosso estado, na Paraíba, obviamente, até se diz assim, sotaque do Nordeste. Não tem sotaque do Nordeste, tem sotaque daquela comunidade, daquela região, daquela pessoa, que tem várias camadas. Então, mas vamos pegar uma diferença. Por exemplo, aqui na Paraíba, a gente não fala som de X antes de T e D. Em Pernambuco, vocês falam casas, vocês falam cuscuz. Então, quando tem esse som no final da sílaba, em geral, vocês vão falar com som de X. Aqui na Paraíba, a gente só fala som de X se for antes de T e D. Olha como é interessante como se forma o sotaque. Então, eu vou falar pasta igual a Laís fala pasta, porque ela é pernambucana. Mas eu não vou falar casas, eu vou falar casas, porque a minha comunidade, ele só faz som de o S com som de X se ele tiver antes de um T e de um D. Então, ele vai se formando nessas características específicas. E alguns sons, agora vamos fazer uma comparação entre línguas aqui, eles podem não estar presentes no repertório daquela língua. Falantes do inglês americano, eles não têm muitos sons nasais. Então, quando eles vão falar português, eu moro numa cidade que chama João Pessoa. Mês passado, no mês de agosto de 2025, eu recebi um americano aqui que passou um mês no nosso laboratório e o primeiro desafio dele era falar o nome da cidade, porque ele falava João Pessoa. E eu falava, não, tem que põe o nariz aí, brincando com ele, tem que ser João. Assim como é difícil para eles, alguns sons de R que a gente tem no português brasileiro, mas que a gente não tem no inglês americano. E assim como para nós, no português, a gente tem 7 vogais orais no português brasileiro, enquanto no inglês você tem pelo menos 14 vogais. Então, algumas vogais do inglês a gente nem percebe que existe, porque não está no nosso repertório. Para finalizar minha fala sobre isso, é importante que quando a gente pensa no desenvolvimento do sotaque, não é só a produção, não é só aquilo que eu faço com a minha língua, com a minha boca, com a minha mandíbula, mas é percepção também. Então, o sotaque tem a ver com o modo como eu produzo sons e o modo como eu percebo sons. Exatamente isso que o professor falou. Quando nós nascemos prontos, né, o nosso aparelho fonador, ou seja, esse nosso canalzinho pronto, sai o nosso som, e a gente nasce pronto para articular qualquer som em qualquer lugar. Então, eu estou grávida aqui no Brasil e fui morar na China. Quando eu chego lá, meu bebê vai nascer aberto para realizar, ou seja, pronunciar qualquer som. Passado algum tempo, se ele não estiver usando esses sons, ele é como se gerasse um apagamento. Né, nessa realização. O professor muito bem mencionou em relação a essa questão do repertório. Então, a gente acaba excluindo. E aí, por exemplo, a língua espanhola, ela tem esse E aberto, que a gente chama, ele é muito discreto ou inexistente. Então, para a gente apagar, quando está aprendendo espanhol, a língua espanhola, esse Ezinho do café, ao invés de chamar café, é mais fácil porque a gente tem esse Ezinho fechado. Para eles entenderem em que momento o E vai ser aberto ou fechado, quando não tiver com acento gráfico, né? Então fica mais difícil. Fazer essa distinção, né, do ponto de vista da realização dos sons, vai depender muito de quanto mais expostos a gente tiver a línguas diferentes. Daí a relevância que a gente tem visto escolas bilíngues, né, que estão incentivando as crianças desde muito cedo a estarem expostas, no caso, a língua inglesa, para além da sua língua materna. Uma coisa que vocês trouxeram, que é essa questão do aparelho fonador, né, que é a forma como a gente vai expressar o som, etc. E aí tinha uma questão que vocês já responderam, mas eu queria só organizar aqui o meu próprio pensamento, que é assim, a gente nasce, obviamente, qualquer pessoa que não tenha
algum tipo de deficiência na fala, enfim, alguma questão específica, de necessidade específica, né? Com a capacidade de projetar a maioria dos sons existentes, né? Mas que com o tempo a gente vai entendendo se aquele tipo de som ou aquela área do nosso aparelho fonador, enfim, não for muito utilizada, é como se a gente esquecesse um pouco, é isso? Só para eu entender. Eu estou fazendo essa pergunta porque tem a questão que é uma dúvida particular minha, assim, que é a dificuldade de algumas pessoas de outros idiomas têm de falar o R como a gente fala no português brasileiro. A gente fala o R de rato e a gente fala o R vibrando, de víbora, dessas duas formas. Mas existem outros idiomas que não conseguem falar o R como a gente fala, por exemplo. Não é uma questão de não haver uma capacidade de um aparelho fonador, mas é uma questão muito mais do idioma que é falado, da língua que é falada, do ambiente onde está inserido, né? Pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, é isso. Laís, eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou te perguntar, eu vou dar características e você vai dizer o nome do animal e eu vou usar o teu exemplo. Tá certo. Como é o nome do animal que é criado no quintal? Ele tem asa e a gente consome esse animal como proteína. Como é o nome desse animal? Galinha. Olha como é interessante. Eu vou pegar Paraíba e Pernambuco. Nós não falamos o som do NH na nossa região. A gente cria uma semivogal. Então a gente fala galinha. Pode ver que é um I e um A. Não tem galinha. A gente não falou galinha. Agora, se eu for para o Pará, se eu for para Manaus, eles vão falar o nome desse animal galim, como se fosse LH, nha. Tenta falar galinha. Galinha é mais difícil. Assim. Olha como é difícil. Por quê? São duas questões. Uma é a percepção, você perceber. Então, nenhum de nós percebe que não fala esse NH, porque para nós esse NH vira uma vogal e isso faz parte do dialeto, do sotaque. Essa percepção eu estou tendo agora porque você está me dizendo. Eu jamais faria essa reflexão sozinha. E é motor. Você viu que para você pronunciar e pôr a língua nessa sequência para falar galinha é difícil. Para mim é difícil, que treino as pessoas, trabalho com a fala das pessoas. Por quê? Porque eu não executo esse movimento com tanta frequência, eu não executo esse movimento. Então, tem uma questão de percepção e tem uma questão motora mesmo, de você repetir aquele ato para conseguir produzir aquele som daquela determinada forma. E aí, o Brasil, ele é um país muito grande, né? E como tu mesmo trouxesse na tua fala, Leonardo, dentro do mesmo estado, a gente tem diferentes sotaques e dialetos, e que você comentou que o sotaque muitas vezes vem da pessoa em si, das vivências dela e dos sons que ela conhece, que ela cresceu e conviveu com eles, né? E daí eu queria saber do porquê, de onde vem esse desenvolvimento, se a gente poderia trazer a colonização como uma das raízes, por exemplo, dessas diferenças, ou de algum outro motivo, outras determinações que influenciam esse sotaque, essa fala das pessoas e o desenvolvimento delas. A gente normalmente costuma chamar atenção para, nesse tópico específico de variação, vários fatores eles entram em cena. Né? Então, depende do sujeito que chega, né? Ou seja, nós que passamos na nossa história recente, né? Um pouco mais de 500 anos de colonização pelos portugueses, mas eles chegaram aqui e encontraram mais de 200, né? 200 comunidades linguísticas, ou seja, 200 idiomas. Então, a gente consegue perceber que uns tiveram mais facilidades ou mais dificuldades dessa incorporação de alguns fonemas. Daí o porquê, né, de tanta diversidade. Isso se a gente pensasse que todos os portugueses pudessem ser ingênuos a esse ponto, trouxeram o mesmo português, um português universal que também é inexistente. Então, se fosse possível isso, teria uma grande pluralidade de realização sonora aí, ou seja, de falas, porque nem todo mundo iria conseguir fazer as adaptações e estava tudo bem. Também tinha verbetes, né, ou seja, que existiam aqui que em Portugal não tinha. Então, o próprio português precisou incorporar palavras e também fazer essas adequações. Imaginemos, então, que nem todos os portugueses trouxeram o mesmo acento também, ou a mesma forma de fala, na mesma velocidade, também porque depende não somente da localização de onde eles estavam, mas também dessa formação, desse acesso cultural que eles tinham. Obviamente, infelizmente, nessas aventuras, né, históricas, pobres, né, logo sem tantos acessos, né, a questão da escolaridade. E isso faz com que os falares também acabem sendo bem díspares, ou seja, bem distintos. E isso influencia também nessa forma quando a gente vai estar ensinando, né, o outro idioma ou aprendendo
aprendendo um novo idioma. Então, é somente para a gente entender um pouco de que, sim, fatores históricos, eles acabam influenciando, os fatores geográficos, ou seja, quando essas línguas elas chegam, essas novas línguas, né, pensando no nosso processo, né, de aprendizado dessa língua, né, que chega do conquistador, que chega para a gente, esses processos, para além também dos outros povos que aqui foram trazidos, né, povos africanos, que também vieram de várias nações e com vários idiomas. Então, para a gente, eu costumo dizer que quando a gente lida com sotaques ou com variações, tem a diversidade gastronômica, né? Então, cada lugar tem sua cor, seu sabor, também tem o seu falar. As nossas relações sociais, elas acabam também contribuindo para que a gente vá consolidando mais uma forma ou outra, vá negando. Em relação à língua estrangeira, inclusive, quando a gente fala em uma língua estrangeira, né? Às vezes, normalmente a gente leva esse sotaque nosso, né? E que nem sempre as pessoas, inclusive eu vejo às vezes algumas formas, quando a gente teve, né, o prêmio, né, de cinema que nós recebemos e que a Fernandinha foi falar o inglês, eu vi algumas pessoas, né, maldosas, exatamente falando do inglês. E isso é muito preconceito que a gente acaba colocando nesse lugar, né, como se a gente tivesse uma língua pura, como se a gente tivesse uma forma ideal de realização. Então, isso diz muito sobre os valores que nós temos sobre o sujeito. Nós, sujeitos, temos a nossa identidade. Por isso, logo no início, eu tinha chamado a atenção que trabalhar com língua é dizer que a gente trabalha com identidade. E, na realidade, eu prefiro até dizer identidades. Somos plurais. Esse lugar dessa variação, dessa forma que o sotaque ele traz para a gente, por que existe tanta variação ou tanta diferença? Quando a gente, por exemplo, vai lidar com ele está trazendo Paraíba e Pernambuco, que eu percebo quando eu vou em João Pessoa, eu disse, ai, que delícia, como é bom ouvir gente diferente. Mas não precisa nem atravessar a Goiânia. Se a gente chegar em Igaraçu, se a gente chegar em Ipojuca, e a gente está aqui na região metropolitana do Recife, a gente vai perceber que são falares distintos, são velocidades, como a gente tem termos, tem expressões que a gente para e faz assim muito rapidamente. O que é que eles estão dizendo? E isso exatamente exemplifica como é plural e diverso, porque também tem muito a ver com esse lugar de chegada e de encontro desses novos falares. E somente para finalizar essa questão, assim, é que quando a gente começa a conversar e fica vindo à nossa cabeça, né, essas situações, muitas vezes são riquezas que a gente precisa atentar, está aí a gente que é da área, assim, para mim é sempre muito interessante conversar com idosos, conversar com crianças, conversar com jovens, me abençoando dessas diversidades, dessas múltiplas possibilidades de fala, e eles me ensinam muito. Então, a gente também entender que isso faz parte dessa riqueza, desse colorido da nossa língua. Foi perfeita a forma como a Edilza pôs aí os fatores, né, que influenciam o nosso sotaque, categorizando aí em aspectos, influências que são regionais, influências que são sociais, influências que são históricas. E eu queria só adicionar, né, algumas informações aqui da questão social e de que a Edilza trouxe também esse fato de que nós não temos um sotaque. Cada pessoa tem inúmeros sotaques. A minha tese de doutorado, inclusive, ela foi sobre isso, né? Eu estudei jornalistas e o jornalista ele tem vários lugares de fala. Ele tem o lugar de fala na hora que ele está falando com a família, na hora que ele está falando com os amigos, na hora que ele está profissionalmente. Então, assim, isso precisa estar muito bem disposto e evidente para nós. Ninguém tem um sotaque só. Eu fico até brincando, por exemplo, a pessoa subiu em algum lugar para fazer uma leitura. Aí você falou, nossa, ela mudou a forma de falar. É porque é outro papel que você está ocupando. Cada papel social que você ocupa, ele faz com que você transite, mude sua forma de falar. Entre as características da forma de falar, o sotaque. Provavelmente eu não estou falando com vocês aqui do mesmo forma como eu falo com a minha filha de 6 anos. Eu vou falar com a minha filha de 6 anos completamente diferente. E isso é ter uma eficiência na comunicação, é você ter a possibilidade de transitar e tudo bem que você transita. Mas esse aspecto social também, ele traz vários determinantes. Então tem alguns estudos que a gente fez há mais ou menos uma década, né, para entender esse processo de mudança e como os determinantes sociais e o prestígio, os fatores econômicos, educacionais, eles influenciam. Quando você tem, por exemplo, um empresário ou um médico bem-sucedido que sai daqui de João Pessoa e vai se estabelecer em São Paulo, dificilmente ele vai mudar
o sotaque dele. Por quê? Porque ele tem uma posição de poder e de status financeira ou educacional que reforça a posição dele sem que ele precise fazer nenhum ajuste na sua fala para ter prestígio por isso aí. Agora, o que acontece com uma pessoa de menor nível educacional ou de menor poder econômico que sai daqui de João Pessoa e vai para São Paulo e ela entende que mudar a língua é uma ferramenta de prestígio. E aí tem estudos mostrando que o nível educacional, o nível de escolaridade e a renda familiar influencia esse processo de mudança. A gente vê vários casos de empregadas domésticas que, por exemplo, um mês depois que estava no Rio de Janeiro, estava com um sotaque completamente diferente, porque ela entendeu que isso era uma ferramenta de poder. E na hora que ela fala com a sua família, que continua aqui no estado da Paraíba, falar tia e dia e falar com outras características, na percepção dela, isso é uma forma de mostrar ascensão. E isso tem a ver com os preconceitos que estão muito enraizados na nossa sociedade e na mente das pessoas. Então, um outro ponto que eu queria chamar a atenção, e aí eu vou fazer também esse contraponto aí, Paraíba, Pernambuco, Recife, João Pessoa, é a questão do como eu tenho a língua como um valor de identidade. O pernambucano, em geral, e aí eu diria o recifense, ele tem uma relação com a sua cultura muito forte. O recifense, ele adora a sua cultura, ele adora os seus valores, ele tem uma relação muito forte com a sua língua enquanto identidade. O pessoense, ele não tem essa relação com a sua cultura e com a sua língua na mesma força que o pernambucano tem. Quando a gente avalia hoje a fala dos pessoenses e dos recifenses, a gente tem uma língua em processo de mudança muito mais avançado em João Pessoa do que em Recife. Como a gente tem muito contato, né? A gente escuta pessoas de diferentes lugares. A mobilidade hoje geográfica é muito grande. Se você não tem uma relação de identidade muito forte com a sua língua, essa exposição facilita com que você mude algumas características do seu sotaque ou do seu dialeto. Por exemplo, o processo de palatalização dos fonemas dentais, que é falar o T e o D como ti e di. É um processo que dificilmente vai chegar no recifense, porque ele tem uma relação muito forte com a sua língua e falar tia e dia é algo muito forte da identidade. Isso não é assim para o pessoense. As minhas filhas falam tia e dia, e elas vivem nascidas e criadas em João Pessoa. Então, a gente já percebe que esse processo de palatalização ele já está em mudança nas novas gerações, nos jovens. Então, a gente tem as pessoas idosas hoje que não palatalizam, vão falar tia e dia, mas a gente tem essa geração aí, entre os seus 45 anos para baixo, em João Pessoa, que já palataliza. Eu observo na minha fala que eu já palatalizo muito. E não é que eu estou pensando em falar tia e dia. É porque é um processo que já está em mudança e que tem a ver com identidade. O que eu queria chamar a atenção disso é que tudo bem também para isso, porque a língua é viva, ela muda a partir da exposição, claro, ela muda a partir de valores que são sociais, que são culturais, a que a gente está exposto. Então, eu queria muito chamar a atenção disso aí, para finalizar essa fala, também fazer essa contraposição assim, do português brasileiro e do português europeu, que é o português de Portugal. E aí contar um fato de que hoje, por ano, chegam mais fonoaudiólogos brasileiros em Portugal do que o número de fonoaudiólogos que Portugal forma por ano. Então, que o conselho e o sistema lá, o que regula a profissão em Portugal, entendeu que esses fonoaudiólogos brasileiros precisariam fazer um teste de proficiência para exercer a fonoaudiologia em Portugal. E aí, isso foi uma grande crise. Como assim? Tudo é português. E assim, veja o meu papel. Eu sou fonoaudiólogo e eu sou linguista. Eu falei, olha, vamos entender e vamos pensar sobre isso. Não é tudo português. As nuances do português europeu são muito diferentes do português brasileiro. E imagina o que é eu com o meu sotaque, dialeto brasileiro, eu vou para Portugal atender crianças que têm transtornos de linguagem e que precisam, de uma certa forma, ter um modelo da língua falada naquele local. E eu chego com o meu dialeto para essa criança que já tem uma dificuldade na linguagem. E aí é difícil entender isso porque tem questões políticas que perpassam isso aí. Mas não é igual. A gente não percebe da mesma forma. Imagina para uma criança que já tem uma dificuldade. Então, tem nuances, tem características que diferenciam muito. E assim, eu estou fazendo duas coisas macro aqui. Eu estou falando português europeu
E aí, como falou a Edilza, dentro do português europeu vou ter uma diversidade absurda, assim como no português brasileiro. E desculpa entrar nesse ponto, eu não quero polemizar, mas até quando falam assim, e a língua neutra, e usar o todes, e usar isso aí, não pode, vai ferir a norma. Eu falei, ok, a gente não fala mais vossa mercê, e tem problema nisso, que a gente fala você? Então, assim, é entender que a língua é viva e que ela vai mudando, ela vai se adaptando, ela vai entendendo aspectos sociais, aspectos históricos, aspectos regionais, e ela vai mudando. Então, eu tenho que estar completamente aberto aos movimentos que a língua faz. E esses movimentos, eles são impulsionados por nós mesmos. Eu nem posso dizer que eu tenho uma resistência e nem posso dizer que, ok, vamos mudar agora. Eu vou seguir o fluxo da língua. Se a língua mudar, eu vou ter essa possibilidade na língua. Isso é um processo que a gente tem que encarar como natural e não dizer assim, mas a norma é essa. Mas está falando, que é isso que a Edilza falou no início, né? De a gente pensar a língua como norma, de a gente pensar a língua como algo que é pré-estabelecido. E isso gera uma série de preconceitos explícitos ou velados, e o velado é o pior deles. Então a gente tem que entender a língua como viva, como social, e como esse comportamento que é histórico e muda ao longo do tempo. Eu queria aproveitar quando ele trouxe, né, para a gente essa questão familiar, né, e perceber que há essa mudança geracional. Talvez pela exposição, ele trouxe um dado, né, da própria comunidade, né, pessoense, interessante, mas a gente perceber que o que mais me preocupa, né, do registro que ele traz, não da possibilidade, e que nós, e que quem muda a língua não é uma organização, são as pessoas, né? Então, na história, por exemplo, linguística, para mim é muito lindo, na origem da nossa língua portuguesa, o latim dos monastérios, da elite, era um latim chamado um latim clássico. Eu não gosto nem do termo, mas diz muito sobre como as pessoas, né, que costumam a colocar um idioma sobre o outro, ou esse lugar de prestígio, né? O que as pessoas falavam eram nomeadas de latim vulgar. Então, era a língua do povo. E foi essa língua que deu origem a tantas outras, né? As mudanças, elas existem e elas ocorrem de forma natural, e realmente não tem como a gente dizer, a partir de agora, tal fenômeno vai se consolidar. A partir de agora, esse vai desaparecer, porque exatamente vai depender dos usos, né, que a gente vai deixando. Então, essa questão das pessoas mais idosas de estarem, talvez até porque elas convivam mais com pessoas idosas, e aí o acento vai permanecendo. Também, às vezes, a gente chega um determinado momento que a gente também diz, não, eu não vou estar mudando, não. Para que eu vou mudar o meu? Esse povo fala muito errado, né? A história do certo e do errado. Mas o que me incomodou, na outra situação que ele trouxe, né, da questão de que as pessoas, para se sentirem incluídas, elas optam pelo silenciamento, pelo apagamento do seu registro, né, da forma como ela fala. Então, isso, para mim, né, isso é gerador, né? É imaginar que a pessoa, para sentir aceita, e a gente sabe que isso, para a gente, né, que lida com a educação, é uma das coisas que eu sempre digo muito para os meus alunos, que a língua, ela, além de ser a nossa identidade, mas também é um instrumento de poder, e por ser um lugar de poder, a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue a todas as pessoas, para que elas possam saber e usar de forma adequada o seu registro da melhor forma possível. Ao invés de a gente estar brigando, né, para que é mais bonito ou é mais feio, é certo ou errado, mas a gente entender que eu posso fazer esses ajustes, né? Então, assim, a forma como eu desprezo o acento do outro pode gerar problemas de autoestima, né, seríssimos, né? As pessoas se anularem, às vezes, isso eu vejo em sala de aula, quando às vezes o aluno diz assim, professor, eu não sei se está certo. Então, isso já é um indicativo de que a escola disse para esse aluno o tempo inteiro de que ele fala errado, que ele escreve errado, que ele não sabe, ou seja, que ele tem ausência de saberes. Isso, para mim, é muito sério, porque eu vim desse lugar, eu vim de uma escola pública, estadual, a minha formação, de um pai semi-analfabeto, taxista, de uma mãe professora. Então, esses vários registros e várias possibilidades me fez, de uma certa forma, ser sensível à fala do outro. Então, quando eu encontro pessoas que se colocam nesse lugar de que elas falam errado, e dizer, professora, eu não sei nem como é que eu vou falar. Não, você sabe falar assim, diga como o que você está sentindo para poder ele entender. E isso, para mim, é o suficiente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E isso, eu concordo com o Leonardo, quando ele disse, olha, a forma velada de violência, essa discriminação, talvez seja pior, porque
vai passando de modo silenciosa, mas são os olhares, são os afastamentos, né, que a gente dá. Então, eu vou percebendo que, de fato, para eu fazer parte desse grupo, eu vou ter que, inclusive, mudar o meu jeito. E isso é de uma violência enorme. Então, eu só queria pontuar que a gente não pode continuar legitimando esse tipo de postura. Vocês estavam falando de uma coisa que eu achei interessante, que é, a gente está falando da língua, do idioma, do sotaque, da forma de falar, como poder, né? É um lugar de poder e é um lugar de identidade. E eu queria trazer o sotaque como uma questão muito presente, não tem como não estar presente, de alguma forma, nos nossos produtos culturais de consumo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Filme, novela, música. Quando a gente fala, por exemplo, de produção brasileira, a gente passou por muito tempo, e aí falando de novela, por exemplo, e de jornalismo televisivo, num processo que a gente vinha de neutralização do sotaque, como se existisse uma forma só de falar para que isso pudesse ser, entre aspas, entendido por toda a população brasileira. Vários atores e atrizes representando os papéis que comumente são dados a pessoas do sul e do sudeste em sua maioria, pelas novelas serem, inclusive, produzidas nesse eixo Rio e São Paulo, os sotaques que são considerados naturais e naturalizados na televisão. Por muito tempo, a gente de outras regiões consumiu esse sotaque. Isso era tão naturalizado, que é o que a gente estava conversando ontem, é o que a gente escuta todo dia, é normal, a gente não percebe, isso vai se internalizando, né? E por muito tempo, vários personagens que eram caracterizados como personagens nordestinos tinham um sotaque forçado, feito por atores não nordestinos, e que por muito tempo foi ridicularizado. Como é que vocês enxergam esse processo de neutralização, ou de tentativa de neutralização, ou de suposta neutralização, usar todos os termos possíveis que me vêm à cabeça agora, de sotaque, para tentar colocar esse sotaque nesse lugar de poder e de prestígio, com essa resposta de para que todo o Brasil entenda aquilo que está sendo dito. Então, se eu pudesse, eu estou até com, eu acho que é uma linha de geladeira que diz assim, eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Na realidade, eu não troco meu oxe, porque aqui, oxente, a gente não fala. Então, eu não troco. Então, também essa questão da língua, né, ou esse idioma neutro ou neutralizado, que a gente ainda vê bastante, né, sobretudo se a gente olha o nosso jornalismo aqui em Pernambuco, a gente vê que os repórteres de rua, né, ou seja, aqueles que estão ali com as pessoas, né, interagindo, eles são o que eles são lindos e trazem as suas marcas identitárias dos seus sotaques, e nenhum é igual ao outro. Mas o apresentador, né, aquele âncora, aquele que vai estar, né, mediando essa situação, ele tende a ser mais contido, mais, enfim, essa apresentação aí que às vezes, como vocês, né, o Desteoriza é para a comunicação, né, formado por um grupo de jovens, né, que estão nesse lugar e tentando trazer esses conceitos, né, uma iniciativa assim, fantástica para a gente discutir temas, para que as pessoas também, né, de um modo geral, a nossa sociedade reflita sobre isso. Então, essa tentativa, né, de fato, parece, dentro de uma geografia que nós temos, já pensou se o William Bonner fosse um mineirinho, né? Então, para a gente que está aqui mais afastado, ou para o pessoal de Belém, isso pudesse ficar de uma forma bem distante para a gente compreender, sobretudo, alguns verbetes, né? Existem, por exemplo, Maranhão. Maranhão, eu brinco, às vezes, dizem que ele é nordestino, mas quando você está em São Luís, você olha e faz assim, a gastronomia, ela é bem nortista. O NH também, ou seja, a realização, mas nada supera ao léxico, ou seja, as palavras específicas daquela língua, talvez o nosso pernambuquês. Ou seja, de fato, para a gente fazer um programa que pudesse, né, não trazer tantas marcas ou digitais específicas, ajude um pouco nessa questão da compreensão geral. Mas de termos bem específicos, se eu pudesse assim dizer. Mas a linha, né, a nossa língua, a língua portuguesa, quem normalmente faz com que seja um outro idioma, e quando a gente olha, né, não é a forma de falar, não é a palavra que a gente usa ou a expressão, porque a gente já aprendeu que
as palavras elas mudam e a gente dá valores semânticos diferentes. Então, obviamente que quando no jornalismo ou em novelas aparece um termo que alguém desconhece, é bom porque a gente aprende, porque a gente amplia nosso repertório, a gente vai perceber que existem essas diferenças e está tudo bem, a gente não precisa estar igual, porque essa igualdade ela não existe, até artificializa. Então, é de bom tom a gente pensar do ponto de vista da comunicabilidade, é pensar quem é meu público. Então, o público para o qual eu estou tratando, que eu vou lidar, qual é o objetivo. Então, quando a gente vai fazer a adequação linguística. Então, quando a gente faz esse uso, né, não sou eu, não é sobre mim, é sobre como o outro quer ser chamado. Então, a adequação linguística, ela está nesse lugar. Então, essas marcas de silenciamento, quando uma mulher me diz que não se sente incluída quando se diz todos, que ela prefere que eu diga todas, se eu vou lidar com ela, eu vou dizer boa noite a todos e todas. E se tem alguém que quer, eu digo todos, porque não é sobre mim, é sobre o meu interlocutor. É respeito. Eu preciso ter respeito com as pessoas com as quais eu lido, com as quais eu me dirijo, com as quais eu me relaciono. Foi excelente a fala da Edilza. Eu trabalhei os 10 primeiros anos da minha carreira dentro de televisão, com repórteres, apresentadores, radialistas. Eu era fonoaudiólogo nordestino, eu fazia formação em linguística e eu estava dentro de empresas que traziam o histórico de... Eu vou colocar bem entre aspas aqui e depois eu trago mais informações sobre essa palavra, de neutralização, de mudança de sotaque de radialistas, apresentadores. Então, um dos meus maiores desafios profissionais foi lidar com esses mundos. Então, ao mesmo tempo que eu estava lendo Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, eu estava dentro de uma empresa que dizia assim, olha, essa pessoa só vai ser contratada se você mudar alguma coisa no sotaque. Então, veja só, vocês dois são jornalistas, o Richard e a Laís, ou estão na formação. Veja o que é a sua empregabilidade, ela está condicionada, de certo modo, à sua fala. O meu mundo era como eu vou lidar com todas essas coisas, como eu quero que esse jovem ele tenha um emprego, e foi isso que me motivou a estudar isso nos meus 10 primeiros anos de carreira, no meu mestrado e no meu doutorado, que eu queria teorizar sobre isso, eu não queria que fosse romantizado, porque eu tinha as minhas opiniões políticas, o meu lugar de fala enquanto nordestino. Isso tem um fator histórico, né? Assim, não vou detalhar isso aqui, mas quando a maior emissora de TV do Brasil, né, quando a televisão começou no Brasil e que começaram a ser feitas as transmissões em outras regiões do país, eu posso até indicar referência depois para as pessoas lerem mais sobre isso, o Brasil ainda estava vivendo aquele momento de unificação da língua nacional. E isso influenciou muito o telejornalismo. E dizer assim, olha, o repórter que entra de Pernambuco, ele tem que falar do mesmo modo do repórter que entra em São Paulo, no Rio, em Minas. Então, eu até brinco assim, não é o sotaque de São Paulo, não é o sotaque do Rio, porque se você olhar os grandes apresentadores nacionais, você não consegue ter uma identidade assim, dizer, é do Rio, é de São Paulo. É uma coisa que você olha assim e diz, eu não consigo muito bem dar a identidade dele. Então, era uma coisa sem identidade mesmo, não era que era de São Paulo, que era do Rio, que era do Sudeste, era uma coisa sem identidade. E foi contratada uma profissional naquela época que andava todo o país, e aí o Chico José, né, que é um pernambucano aí maravilhoso, ele foi um dos primeiros, quando ele foi transmitir lá a Copa do Mundo, não sei se foi de 78, que não me lembro o ano da Copa, e ele foi transmitir lá de uma cidade no exterior que era Rosário. E ele ia falar a cidade como Rosário. E a profissional falou para ele, não, é Rosário. Ele falou, não, ou eu falo do meu jeito, ou não me ponha para falar. E aí foi um dos grandes precursores de começar a se pensar um pouco isso. Então tem um processo histórico. E essa palavra neutralização é sobre o outro. Não sou eu, fonoaudiólogo, e não é nenhuma empresa que vai dizer assim que Edilza tem que mudar o sotaque dela. Mas se Edilza, ela chega para mim e diz assim, eu quero modificar, eu quero a possibilidade de falar de uma forma diferente, eu não quero falar. Primeiro que eu digo assim, que o meu primeiro ponto é ter uma conversa sobre sotaque, para a pessoa entender que isso é identidade, essa valorização, mas se mesmo assim a pessoa me diz assim, não, mas mesmo assim eu quero,
ok, eu preciso ter ferramentas enquanto um profissional, um fonoaudiólogo que trabalha com aspectos da comunicação, para dar a esse outro o que ele quer. Então, eu hoje até diria que neutralização deveria ser um termo que nem é mais utilizado. O que a gente faz é um gerenciamento ou um manejo do sotaque a depender do outro. Não é empresa, não sou eu, fonoaudiólogo, que vai avaliar a Edilza e dizer assim: olha, Edilza, eu fiz uma avaliação sua e eu vi que você fala tia e dia, e você tem que falar tia e dia. E no jornalismo, como a Edilza falou, essas pautas, elas são recentes. Quando um grande jornal, né, e aí eu vou dizer o nome, né, porque todo mundo sabe, o jornal mais antigo, que é o Jornal Nacional, quando ele fez a sua festa de 50 anos, eu acho que vocês lembram que eles trouxeram apresentadores de diferentes partes. E eu sou muito próximo da fonoaudióloga da Globo Rio, que lida, e ela tem um respeito por sotaque e diversidade, e quando, por exemplo, a apresentadora que foi aqui da Paraíba, ela foi para lá, a primeira coisa do projeto JN 50 anos era: as pessoas têm que mostrar a sua identidade na fala. Então, assim, hoje isso já é entendido, mas é um processo histórico de mudança. E aí a última informação que eu vou dar sobre isso também é sobre o outro, porque o outro, que é o telespectador, ele tem expectativas. Quando a gente fez uma pesquisa aqui, fez um experimento assim bem construído na sociolinguística, e a gente percebeu que o próprio paraibano, e eu não vou detalhar aqui a pesquisa, mas assim, quando a gente colocava determinadas características de fala, ele dizia: eu falo assim, tudo bem a minha comunidade falar assim, mas eu não gosto de ouvir isso na televisão. Então, assim, para mim, esse era o grande desafio, entender a expectativa do telespectador, a expectativa da empresa, o que a linguística me trazia e o que aquela pessoa que estava na minha frente. Todos os ajustes são sobre o outro. Mas o que eu quero trazer aqui para a discussão é: veja como são variáveis que a gente tem que lidar também sem romantizar. Mas qual é o nosso papel? É falar o tempo inteiro sobre diversidade. Eu preciso ter no ar, eu falava, e ontem, até para os meus alunos no estágio, a gente recebeu um paciente que teve um câncer na prega vocal e ele retirou boa parte da laringe, da corda vocal, e fica com uma voz muito alterada. E ele chegou no ambulatório e o que ele falou para o estagiário? Ele falou: eu cantava na igreja antes do câncer e eu queria voltar a cantar. E o estagiário perguntou assim para mim: professor, eu vou precisar dizer para ele, né, que não dá mais para cantar. Aí eu falei: não. Aí baixei um vídeo e mostrei um coral de laringectomizados cantando. Mostrei o cantor do Titãs, o branco, que teve câncer de laringe, tirou prega vocal, tem uma voz super alterada e continua cantando. Eu falei: o mundo precisa se acostumar com as vozes diversas. Eu tenho que olhar para esse paciente e dizer para ele assim: sim, você vai cantar, a gente vai fazer adaptações, vai fazer ajustes aqui, mas você vai cantar. E se eu escutar vozes diversas, eu vou te sensibilizar. Então, não é só romantizar, não é só falar e combater. É falar, combater, mas pôr no ar, em rádio, TV, comercial, em tudo que for possível, essas pessoas. Eu adorei essa pergunta, Laís, porque a questão da neutralização a gente tem que tirar e a gente tem que pensar num mundo que é diverso. Essa pauta é a pauta contemporânea. Você foi falando, eu fui me lembrando alguns exemplos aqui. Como uma pernambucana recifense, eu tenho isso muito marcado. Quando eu abro a boca, as pessoas sabem que eu venho de algum estado nordestino. Isso é muito pontuado, assim, né? Eu fui para um congresso numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, um congresso de comunicação. Então, assim, tinham pessoas de várias regiões do Brasil, de vários estados do Brasil, e a gente tinha um grupo que saiu, né, daqui do Recife, acho que tinha umas 30 pessoas, assim. Eu lembro da gente chegar num local que a gente foi jantar e tal, então, entendendo que Caxias do Sul é uma cidade do interior, então já tem outras características também diferentes de Porto Alegre, etc. E eu lembro que em duas ocasiões específicas, uma nesse restaurante e outra no outro momento, as pessoas que nos atenderam começaram a imitar o nosso sotaque, né? Então, assim, que já é uma situação, e aí é uma opinião minha, ao meu ver, vexatória, assim, né? De estar imitando porque você quer fazer graça com alguma coisa, enfim. E aí você foi falando e eu fui trazendo esses momentos de preconceito específico contra o sotaque, né? E você falou um outro ponto que é a questão da neutralização, trouxe a sua experiência trabalhando em veículos de comunicação. E a gente tem aqui dois depoimentos de dois radialistas
de gerações diferentes, que falam um pouco das suas carreiras, dessa questão do sotaque nos veículos de comunicação. Um deles é Marcos Araújo, tem uma longa carreira no ramo da comunicação, é locutor, e ele vai trazer uma visão mais tradicional, né, de ter vivido uma época em que era preciso neutralizar o sotaque, né? Então, trazer um pouco contar um pouco dessa história. E a gente tem um outro que é Lucas Arruda, que vai trazer uma perspectiva que tem uma diferença geracional. Ele é mais jovem, está se formando, é estagiário também numa empresa de rádio e televisão aqui, os dois aqui em Pernambuco, e ele traz uma perspectiva de que já existe para essa diversidade num produto de comunicação. Então, a gente vai ouvir essas duas histórias de Marcos Araújo e Lucas Arruda. É a hora do nosso quadro Conta a Tua História. Vamos ouvir. Conta a tua história. Eu sou Marcos Araújo, radialista ativo desde 1975 e jornalista desde 1983. Quanto à discussão sobre o sotaque regional no nosso campo, eu posso falar de duas experiências que tive. A primeira nos primórdios da TV Globo, aqui em Pernambuco, nas suas primeiras 4 décadas, onde eu trabalhava como locutor de cabine e, posteriormente, passei a locutor de chamadas, que até hoje continuo trabalhando como locutor de chamadas na TV Globo. Não havia, nessa época, a exigência de apagamento do sotaque dos locutores. Agora, no telejornalismo, o sotaque muito carregado de qualquer região do país dificultava, sim, a presença do repórter nos telejornais nacionais, principalmente no JN da TV Globo. Portanto, menos sotaque significava mais espaço para mostrar o seu trabalho e ser mais valorizado. O jornalista Chico José é considerado um marco da transgressão dessa regra. Chico conseguiu não apenas atuar em transmissões nacionais, como grandes coberturas internacionais. Mas foi uma exceção. Isso mudou, felizmente, né? O que aconteceu de modo semelhante nas primeiras emissoras de FM das grandes redes nacionais que operaram no Recife, principalmente a partir dos anos 1980. Os locutores e locutoras faziam mais sucesso se e quando mimetizavam os colegas cariocas, especialmente os cariocas. Eu vivi essa fase também, no rádio FM musical. Olá, eu sou Lucas Arruda, estudante do 8º período de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e repórter estagiário da rádio CBN Recife. Portanto, meu material de trabalho é a minha voz. E quero falar um pouquinho sobre a experiência na rádio CBN do ponto de vista de sotaques, porque na rádio CBN são 4 praças, BH, Brasília, Rio e São Paulo, e diversas afiliadas. Entre elas, a CBN Recife, ou seja, a CBN tem uma presença muito forte em praticamente todas as capitais do país. Então, na rede CBN existe uma diversidade de sotaques muito grande. É muito comum, por exemplo, entrar um repórter falando de São Paulo, após ele entrar um repórter falando de Curitiba, depois um de Fortaleza, outro do Recife, e essa diversidade de sotaques ela é muito presente na rede CBN e cada vez mais. Mas é evidente que ainda existe uma presença muito maior nos sotaques de Rio e de São Paulo, muito por conta do noticiário que é principalmente voltado para essas cidades. Então, sim, essa centralização dos sotaques ainda existe, há um movimento, claro, de cada vez maior de descentralização de vozes de outros estados, de outras capitais, sendo cada vez mais ouvidas, tanto na Rádio CBN quanto em outras rádios que funcionam nesse esquema de rede, mas ainda há um caminho muito grande a ser contemplado. E esse foi o depoimento de Marcos e de Lucas, e eles falaram muito sobre o que a gente acabou de conversar, sobre a neutralização do sotaque e a presença dessa prática na comunicação, que trouxe falas incríveis de Leonardo e de Eudisa também, sobre a valorização da nossa identidade. E daí, a gente tá chegando na reta final da nossa conversa, né? E eu queria fechar o nosso papo com a visão de vocês sobre caminhos que a gente pode seguir, que a gente deve seguir para reverter esse preconceito que existe contra a expressão cultural que é o nosso sotaque.
Eu gostaria de começar, Leonardo, e também, antes mesmo de apontar caminhos, reiterar que preconceito, né, ao sotaque, ou essas intolerâncias que a gente escuta, ou as piadas ácidas, né, essas situações que são constrangedoras, que nos colocam em situação de ridicularização, que a gente até ri sem querer, ou, né, aquele riso que sem coloração, isso é uma forma de violência que a gente precisa entender a gravidade que isso pode, né, repetidamente ocasionar nas pessoas, né? Então, desde essa questão da exclusão ou do isolamento social, como bem Leonardo falou, essa questão do trabalho, né? Então, a dificuldade, né, de encontrar trabalhos por conta do seu registro dialetal, sua formação, sua classe social, isso são amarras e, de fato, a gente não tem que romantizar isso, a gente precisa, sim, discutir. Eu acho que eu queria aproveitar, né, essa reta final do podcast e dizer que, sim, o Desteoriza é uma forma de combater esse preconceito, né? Porque quando a gente aproxima esse tema, né, um tema tão urgente, tão necessário da população, para que ela se sinta empoderada também no seu modo de falar e dizer, sim, eu posso existir, eu preciso ser ouvida desse meu jeitinho, do jeitinho que eu sou. Como isso traz marcas da nossa afetividade, como a gente, no nosso afeto, da nossa linguagem, a gente traz. Então, a gente precisa reconhecer isso, mas, obviamente, se somos plurais, a gente não pode escutar mais do mesmo. A gente precisa ter acesso a essa diversidade. E que bom que a gente tem o Ariano Suassuna, né, paraibano e pernambucano de coração, e conseguiu trazer essa nossa identidade e levar para a rede nacional. Então, o Alta Compadecida foi um divisor de águas quando as pessoas começaram a entender que aquele sotaque que tinha ali, naquelas novelas chamadas de baianas, não era o nosso sotaque nordestino, era artificializado. E ele trouxe pessoas nordestinas que poderiam falar. E, recentemente, a gente está aí com novelas trazendo personagens nordestinos falados por nordestinos. E como isso soa como legítimo, autêntico, identitário. Então, trazer esses falares e dar esses locais de importância, promover essa que a gente chama de educação linguística, né? Que é, de fato, a gente entender que a nossa forma de falar, ela vai se adequando de acordo com quem eu falo, e eu posso usar, né, palavras e siglas, e, enfim, gírias com as pessoas com as quais eu tenho maior contato, maior intimidade, e de formas mais rebuscadas, de acordo com a situação que eu vou conversar. Então, mostrar que está tudo bem, a gente pode adequar o nosso registro, a nossa forma. Essa busca, né, para desconstruir estereótipos. Eu acho que, em relação ao sotaque nordestino, uma das grandes necessidades hoje da atualidade, a gente lidar com essa desconstrução. Ah, é bonitinho. Não, não é bonitinho. É meu, é original. Então, se é original, ele não é uma coisa diferente que, é porque ele está querendo chamar atenção. Não, é sobre de onde eu vim e expressa a minha cultura. Preconceito, inclusive, né, o que a gente chama de glotofobia, que é esse preconceito em relação aos sotaques. A gente precisa incluir e trabalhar para a educação cada vez mais inclusiva, inclusive linguística também. Eu vou começar pelo fim da fala da Edilza, né? Que é combater o preconceito. Eu acho que o primeiro ponto é posicionamento. Eu já citei aqui, mas todas as vezes que eu estou numa roda e que aparece um nordestino falando na TV, seja no jornal ou em outro produto midiático, que a pessoa fala, nossa, não gosto da fala dessa pessoa. Eu sempre tento trazer o contraponto. Mas por que? Ela fala como você fala, ela fala como nós falamos. Você não gosta da... Então, assim, posicionamento ajuda a segundo ponto que eu acho essencial, que é informação. Educar as pessoas, dar a informação às pessoas, porque por mais óbvio que pareça, as pessoas que vão ouvir, várias pessoas que vão ouvir esse podcast, eles vão cair a ficha pela primeira vez de que existem diferentes formas de falar e que tudo é português. E que não é vício de linguagem. Eu detesto, assim. É entender que isso faz parte do modo de expressão das pessoas e que todas essas expressões, elas são válidas e elas carregam história, elas carregam informações sobre aquelas pessoas. E faz parte do nosso papel enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto pessoas que estudam ou que gostam do objeto comunicação humana, trazer esse conceito e essa informação de que somos diversos e que
as outras pessoas também falam diferente. Então, se a gente conseguir entender bem essa diversidade, tudo ok. Trazer a diversidade intra-indivíduo e interindivíduos, ela é muito importante. A gente precisa disseminar essa informação e esse podcast é uma oportunidade maravilhosa da gente disseminar isso aí. A gente fala, vocês falaram de posicionamento, de diversidade, de pontuar que é uma questão de cultura, não é engraçado nem bonitinho, como você falou, né, Dilza? E aí, coisa que eu faço, que vai por esse caminho, do posicionamento e da exaltação da cultura que a Dilza falou, que é desse... Sabe o que eu também acho? É a minha forma de falar, representa a minha cultura, do lugar de onde eu venho, quem eu sou, e eu acho ele maravilhoso. Qual é o seu sotaque? Mostra aí para mim. E tem funcionado para as pessoas dizerem, opa, peraí, assim, não posso olhar isso que eu estou ouvindo como algo exótico, porque às vezes soa como algo exótico. É diferente, é exótico. Então, talvez seja um caminho também de como a gente tentar combater quando a gente se depara com situações desse tipo, né? A gente está quase chegando no fim do nosso episódio, mas antes, tem um quadro aqui que se chama Pegando o Bigu, que é o momento onde a gente abre espaço para alguma atividade de pesquisa, de extensão, alguma atividade que esteja sendo feita pela UFPE ou por alguém ligado à UFPE, que tem a ver com o tema que a gente está conversando. E hoje a gente vai conhecer um pouco do trabalho de Nayane de Carvalho, que é graduada em Letras Português aqui pela UFPE, para falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, que conversa muito com a temática do nosso episódio. Vamos conhecer. Pegando o bigu, meu irmão. Olá, me chamo Nayana Carvalho, sou graduada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. E na minha monografia teve uma linha de pesquisa, né, que foi a questão da língua e um estigma social, uma análise da manifestação do preconceito linguístico em meme. O meu trabalho, né, nesse meu trabalho, eu busquei refletir sobre a importância da diversidade. A diversidade linguística, cultural em nossa nação, porque nós sabemos que vivemos em um país multicultural e que a gente precisa fazer sempre essa reflexão quanto às colocações linguísticas, né? Destacando sempre a necessidade do respeito e da valorização das diferentes formas de expressão. Então, a partir dessa análise crítica, né, eu tentei demonstrar como a linguagem ela pode ser usada para marginalizar ou excluir determinados grupos sociais, né? Então, quando a gente fala em região Nordeste, nós temos os nossos sotaques, né, as nossas falas, e muitas vezes, mesmo em rede social, nós somos marginalizados, né? E com isso, como a gente pode reinverter, né? Trazendo sempre a equidade, o respeito mútuo para todos. O meu objetivo, de fato, foi contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos os saberes eles são valorizados e respeitados. Eu acredito muito que a linguagem ela é um processo, ela é um poderoso instrumento, ela é um instrumento valiosíssimo, né, de comunicação e de construção de identidade, e que sua diversidade é um patrimônio que deve ser preservado e valorizado. Eu espero que esse trabalho possa inspirar outras reflexões, muitos debates, né, sobre a importância da sociolinguística na nossa sociedade, tendo em vista que todos os saberes importam, todas as falas são importantes, né? E eu acredito que é por aí. Um abraço para vocês, tudo de bom e obrigada por participar desse projeto maravilhoso. Estamos chegando ao fim desse episódio. Mas antes, não podemos deixar de trazer algumas indicações interessantes para todos aqueles que ficaram curiosos e querem mergulhar nessa temática massa e continuar teorizando o assunto por aí. Edilza, começa trazendo as tuas indicações para a gente, por favor. Então, eu tentei trazer possibilidades diversas por linguagens, né? Então, a primeira que eu pensei, e diante dessa diversidade da língua portuguesa, tem um documentário bem legal que chama-se Língua, Vidas em Português, que já é de 2003, mas que ele traz uma diversidade de acentos. Então, faz um passeio belíssimo em Portugal, Brasil e Moçambique, quando a gente pode conhecer e já perceber esses lugares que eu tinha comentado, de onde vieram esses colonizadores portugueses que chegaram aqui e que digitais eles colocaram no nosso português. É muito interessante. Então, traz também entrevistas, a gente percebe musicalidade, a gente vê o nosso sotaque, ele traz essas digitais de quem somos.
plataformas. Pode ser encontrado, inclusive, em streaming ou em YouTube. A gente conhece muito na nossa área aqui de linguística, que é o Marcos Wagner, é o preconceito linguístico. Então, é uma recomendação clássica, quem quiser estudar mais sobre isso, é um livro que é um divisor de águas na nossa área, mas eu trouxe um que não é errado falar assim, até porque, como era sobre sotaques, eu disse assim, eu acho que esse título ele é bem sugestivo. Ele convida a gente a querer aprofundar um pouquinho mais. Na realidade, traz uma outra provocação. Não somente, né, a questão de mostrar que temos diversidades em relação a esse português de Portugal, mas nem tudo é permitido. Também é uma coisa que a gente precisa deixar aqui. Nós, professores, precisamos sim dar conta de promover essa educação linguística, o acesso à norma culta, né, a esse outro registro, né, até para que os nossos alunos, as pessoas com as quais nós lidamos, né, no cotidiano, no chão das escolas, também acesse os lugares, né, de prestígio por meio de concurso, por meio de ocupação em melhores empregos, mas o interessante é que ele traz, sim, eu vou dizer assim, essa licença poética que a gente já ocupou esse lugar de sim, temos diversidades e a gente pode falar assim, e não é errado falar assim. E assim, como delicinha, eu recomendaria, né? Escute Braulio Bessa, né? Poeta, Braulio Bessa, Jessé Quirino, eles trazem muito forte, né? Não só do ponto de vista estilístico, né? Por meio da sua literatura de cordel, mas eles nos acalentam, eles mostram que sim, é possível a gente fazer diferença. E o Alta Compadecida, para mim, continua a primeira, né, não a segunda, mas a primeira, assim, quando trouxe para o lugar de excelência do cinema brasileiro os nossos registros, então sempre quando alguém quer diminuir a gente, eu me lembro desse filme do Alta Compadecida, que diz muito sobre a nossa diversidade religiosa, cultural, gastronômica e, por que não, de realização dos nossos sotaques também. Eu pegaria carona em várias das indicações aqui da Edilson. Eu acho que Marcos Wagner, ele é alguém para iniciar o letramento, né? O nosso letramento com relação à variação, sotaque, preconceito. Tem algumas obras dele. Tem um filme que é bem interessante, ele é antigo, ele ganhou o Oscar, ele é um musical que é o My Fair Lady. Ele é um filme bem interessante que mostra assim, quanto língua pode ter a ver com a ascensão e nos sensibiliza para entender essa temática. É um filme que, embora seja antigo, acho que é final da década de 60, ele é um filme bem contemporâneo aí sobre isso. E como disse a Edilson, eu acho que ir no YouTube e procurar conversas e falas do Ariano Suassuna já ajuda a elevar a nossa autoestima e a ver como a questão da cultura ela é importante para a expressão da nossa identidade, o quanto ela traz informações adicionais para as pessoas e o quanto ela agrega uma informação que o outro não tem. Além dessas indicações de Leonardo e de Edilson, a gente também trouxe algumas indicações aqui da equipe de Teoriza. A primeira delas é um documentário que se chama Línguas da Nossa Língua. É um documentário 2023, recente, que explora a diversidade linguística do Brasil, aborda a influência das línguas nativas e africanas na formação do português falado aqui no nosso país. Está disponível em streams. A gente achou no Amazon Prime e no Max. A outra indicação, um livro, chama Nossa Língua e Outras Encrencas, de Ana Elisa Ribeiro. É uma obra que reúne crônicas que exploram a língua portuguesa de forma leve e divertida, incluindo observações sobre sotaques brasileiros. E um outro é um filme antigo, mas muito bom, Central do Brasil, para estar aí, já que a Edilson citou, quando a gente falou o ganho, né? A gente ter ganho um prêmio. Então, Central do Brasil é um filme de 98, mas que extremamente atual, que apesar desse romance ele não falar especificamente dessa relação, né, do sotaque em si, mas tem uma construção. Se você pensar, a gente vai lembrar, quem já assistiu, a questão das cartas, do letramento, da língua, do idioma. Então, não é um assunto que é específico sobre os sotaques, mas que perpassa a importância da língua naquela construção. A Central do Brasil, se eu não me engano, a gente consegue achar na internet facilmente. Então, a gente tem essas 3 indicações junto com as indicações de Leonardo e de Edilson sobre esse tema. Todas essas indicações, as nossas, de Leonardo e de Edilson, a gente vai colocar e fazer uma arte bem bonitinha no Instagram do Teoriza, então você consegue acessar, se você não conseguir anotar, enfim, não se aperreie, como a gente diz aqui em Pernambuco. Não se preocupe, vai estar disponível, vai ter um post lá, vai ter um post no feed, no Instagram, e a gente tem um destaque também, indicações, onde você consegue acessar todas as indicações
desse e de todos os outros episódios que a gente tem aqui no Desteoriza. Então, não se aperreie, vai lá seguir @Desteoriza nessa rede social e nas outras redes sociais também. E por hoje é só, pessoal. A gente gostaria muito de agradecer pela participação dos nossos convidados e pelas contribuições incríveis que eles trouxeram para a gente, não só no nosso bate-papo, que foi maravilhoso, mas também todas essas indicações que eles deixaram, que vocês vão encontrar lá no nosso Instagram. E eu queria abrir esse espaço para considerações finais e para que a gente possa fazer o fechamento desse episódio incrível. Eu quero agradecer por esse convite, por falar esse tema que para mim é tão precioso, que a gente precisa falar tantas vezes, que é sobre a língua, sobre dialeto, sobre sotaque, sobre diversidade. Esse tema precisa ser falado muitas vezes, e foi um bate-papo aqui muito legal com a equipe do Desteoriza e com a Edilza. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, no Instagram, é @LWLopes, você pode me seguir lá, de vez em quando eu devo postar alguma coisa ou trazer algum assunto sobre isso, e foi um bate-papo muito gostoso. Obrigado por essa oportunidade. Gostaria também de agradecer o convite, a confiança e esse espaço. Parabenizar por essa iniciativa de trazer temas que possam chegar de forma suave e não menos importante e relevante, muito pelo contrário, ajuda a gente a democratizar, né? Eu acho que a informação que o Leonardo falava, essa importância da gente informar. Então, gratidão por esse espaço. Quem quiser me encontrar, eu estou também, pode ser no Instagram, @Edilza Moura, como também sou professora, estou sempre aqui à disposição. Um prazer poder discutir com vocês e partilhar desse momento, né, tão produtivo. O prazer é nosso. Quero agradecer mais uma vez o tempo, a disponibilidade de vocês por terem compartilhado com a gente o conhecimento. Foi um papo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que você que está nos ouvindo também tenha gostado dessa conversa, desse papo. Quero te convidar mais uma vez para você seguir o Desteoriza nas redes sociais, @Desteoriza, para você seguir o Desteoriza também no seu tocador de podcast favorito, onde você está aí nos ouvindo. Você segue, você acaba se inscrevendo e você recebe a notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. E também você pode utilizar esse espaço, tanto o espaço dos comentários de alguns tocadores de podcast, como o Spotify, o YouTube Music, a Apple Music, como o espaço que você vai ter nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, para você deixar uma mensagem para a gente, para você sugerir algum tema que você quer que a gente desteorize para você dar opinião, para você dizer o que é que você achou dos nossos conteúdos, de um episódio em específico também. Fique à vontade, a gente adora receber e sempre que possível faz episódios de temas que são pedidos por vocês. Quero também te pedir para você indicar esse episódio para alguém que você conhece, para alguém que você sabe que vai curtir um papo sobre sotaque, ou que precisa aprender mais sobre sotaque, sobre variedade linguística, sobre tudo isso que a gente conversou, que foi um papo super interessante. Envie o link desse episódio para um amigo, um colega, um conhecido, que aí você ajuda a esse conhecimento chegar a cada vez mais pessoas, tá? O Desteoriza é produzido pela equipe da Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade. Os áudios que você ouviu na abertura desse episódio são de Ana Carla do Amapá, Fernando Rocha, de Sergipe, Helena Bacelar, do Pará, Jefferson Simão, do Piauí, Manuela de Oliveira, da Bahia, João Pedro de Souza, do Ceará, Josielma Santos, de Alagoas e Ingrid Vale, do Maranhão. Esse episódio do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira, e por Richard de Holanda. Teve a produção e pós-produção de Maria Eduarda Ferreira, Richard de Holanda e Estela Mota, edição de Richard de Holanda e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares, Jaqueline Silva e André Cavalcante. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!